Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo sobre a gestão de pessoas, certo? Então, nós finalizamos uma aula passada aquele primeiro bloco e agora nós vamos entrar em um novo bloco, que é a modelagem de trabalho. Então nós vamos abordar o conceito de cargo, desenho de cargo, modelos de desenho de cargo, criações e análise de cargo, natureza do trabalho, métodos de colheita de dados sobre cargos e gestão de carreira. Seguindo aqui a sequência, nessa aula nós abordaremos necessariamente a modelagem do trabalho. Então, a modelagem do trabalho. Primeiro, vamos falar sobre conceitos, né? Sempre a gente começa abordando por esse lado, né? Vamos falar sobre conceito, que seria cargo. Se presencial fosse essa aula, seria perfeito para a gente começar a debater sobre isso em loco, né? Mas não estamos impossibilitados dessa metodologia, então vamos lá. Conceito de cargo. Segundo a doutrina, é uma decorrência da divisão do trabalho imposta pelo velho e tradicional modelo burocrático. Desculpa aqui é velho e tradicional modelo burocrático. Então, velho e tradicional modelo burocrático, espero que vocês estejam por dentro, lembrando que nós tivemos a teoria burocrática, certo? Se eu não me engano, Max Weber, certo? A mudar a teoria burocrática. Então, o conceito de cargo nasceu com o modelo burocrático de Max Weber. Então, é a decorrência da divisão do trabalho imposta pelo velho e tradicional modelo burocrático. Até porque o modelo burocrático primava por isso: divisão do trabalho, implementação da hierarquia, organograma, o conceito de organograma, de desenho das tarefas da administração, da organização, surgiu com o modelo burocrático. O cargo é uma composição de todas as atividades desempenhadas por uma pessoa que pode ser englobadas em um todo unificado e que figura em certa posição formal do organograma da empresa. Organograma nós vamos falar aqui na frente, mas espero que todos vocês já tenham ideia do que seria. Mas vamos lá. O cargo é uma composição de todas as atividades desempenhadas por uma pessoa. Então vamos entender. Quem tem que desempenhar as funções é a pessoa que ocupa o cargo, mas essas funções não são da pessoa, são do cargo. Então eu posso ter José e Francisco. Se eu tenho um cargo lá de técnico de logística de uma empresa, eu tenho que ter essa função, entendo. Vamos lá. Então, na minha empresa, eu tenho que ter esse cargo, eu tenho que ter alguém que, atribuído de determinadas prerrogativas, funções e tal, desempenhe essas tarefas. Então, eu tenho que ter alguém para desempenhar as tarefas de um técnico de logística. Essas tarefas não são de Pedro, João, Maria, José, Júlia, Ana, seja lá quem for que ocupe o cargo. Essas funções são do cargo, independente de quem ocupe. Exemplo prático, quando eu adentrei no IFP, a função, o cargo de professor não é do Leonardo, é do professor. Então, existe uma lei, existe toda uma série de diretrizes, certo? Que delimitam a atuação de um professor no Instituto Federal do Piauí. Inclusive, isso é publicado no edital. E aí tem lá todas as atribuições, né? O que é que um professor tem que fazer. Então, essas funções, essas atividades desempenhadas é do cargo. A pessoa que vai ocupar lá, ela só exerce, vamos dizer assim, a função de executora. Então, eu, quando entrei no cargo de professor do IFP, eu só sou o executor das funções do cargo. Então, para a gente conseguir diferenciar essa questão de cargo com pessoa, né, com ocupante. O cargo ele é um, o ocupante ele pode ser vários. Seguindo aqui, ó, novas tendências quanto ao trabalho. E aí nós temos os aspectos lembrando aqui, voltando aqui, ó, que ele falou do velho e tradicional modelo burocrático. E aí nós temos os velhos meios, os novos meios, são as novas tendências quanto ao trabalho, né?
E aí temos vários aspectos, temos 7 aspectos aqui: a estrutura, a autoridade, papel da staff, modelo de trabalho e grupos de trabalho, compreensão e treinamento. E temos um comparativo, né? Nas estruturas, quanto ao aspecto estrutural, nos velhos mesmo nós temos altas, com muitos níveis administrativos. Logo, isso era uma das coisas que defendia o modelo burocrático. Era você delimitar estruturalmente como a organização ia funcionar. E aí, esse delimitar estruturalmente, muitas vezes resultava em uma organização cheia de cargos, cheia de funções, cheia de níveis hierárquicos. E aí é que a teoria burocrática, um dos impedimentos da teoria burocrática é justamente a burocracia, certo? Nos novos meios, nós temos uma organização com um organograma, uma estrutura mais achatada, com poucos níveis administrativos. São poucas pessoas, são poucos mandantes. E isso acelera muito mais o processo produtivo, certo? Questão de autoridade, centralizada na cúpula administrativa. Então, antigamente, os velhos meios primavam por uma autoridade, uma liderança mais centralizada, mais autocrática. Hoje em dia, não. É mais descentralizado em todos os níveis. E aí aqui a gente tem o empowerment, que justamente foi o termo que a gente estudou na aula passada, que é justamente dar liberdade, empoderar, vamos dizer assim, o colaborador, dar para ele mais autonomia. Papel da staff. E aí a gente estuda também, vê o que é o conceito de staff quando a gente estuda estrutura organizacional, que uma delas é justamente a linha staff. E o que é a linha staff? O que seria essa staff? Staff é uma função de apoio, vamos dizer assim. Não necessariamente a função fim da organização, mas a função meio. Exemplo, no banco, qual a função fim de um banco? O gerente, o caixa, o vendedor dos produtos do banco, que seriam seguro, financiamento, etc. E a função meio, função administrativa, função de apoio, função de logística, função de manutenção, certo? Então, o papel da staff nos velhos meios, ele era amplo e diversificado. Nos novos meios, né, na nova modelagem de trabalho, ele é pequeno e concentrado. Então, a função de staff tem uma função menor nos novos modelos organizacionais de modelagem de trabalho. Quanto à modelagem de trabalho, nos velhos, ele é simplificado e estreito, né? Os gerentes pensam e as pessoas fazem, executam, isso a gente vai ver mais à frente. Então, os executores, a classe operária na estrutura organizacional, que nós temos a estratégica, tática e organizacional, principalmente o nível organizacional, ele só tinha o papel de executor, certo? Ele só executava as diretrizes, os conceitos, os mandos, vamos dizer assim, dos níveis mais elevados. Hoje em dia, nos novos meios, é mais multifuncional e amplo, e as pessoas pensam e melhoram continuamente, né? Existe mais essa liberdade. Nos grupos de trabalho, importante apenas para as unidades administrativas, e hoje em dia, como sistemas sociotécnicos integrados e em ampla utilização de equipes. A compensação, antigamente não é nem necessário a gente usar essa terminologia, mas o conceito antigo, que ainda hoje é muito usado, é que o salário fixo conforme a classificação de cargo e desempenho individual. Hoje em dia a gente vê isso principalmente quanto à compensação, e aí leia-se compensação com retribuição monetária e etc. Hoje a gente vê isso muito atrelado aos cargos do nível público, né? Do setor público, quer dizer, certo? Os salários são fixos conforme a classificação de cargo e desempenho individual. No setor privado já é mais maleável, existe o salário flexível por métodos e por desempenho individual e grupal. Essa compensação flexível dos novos meios, no setor público, por exemplo, ele é raramente, ou se não é visto, certo? E o treinamento é limitado apenas para o cargo dos velhos meios, o ocupante ele é descartado. Já no novo, ele é amplo e conceitual, o ocupante é valioso e encorajado a aprender novas habilidades e competência. E aí entra até um pouco da nossa questão de capital intelectual, de enriquecimento de cargos e funções, ok? É só para a gente ter uma ideia. Então,
são meio justamente o contrário do outro quando a gente vê essa nova abordagem de modelagem de trabalho, quanto aos novos e os antigos, os velhos e os novos meios. Isso aqui, ó, eu dei o conceito aqui, organograma da empresa, tá vendo aqui, ó? O cargo é a composição de todas as atividades desempenhadas por uma pessoa que pode ser englobada por um todo unificado e figura uma certa posição formal do organograma da empresa. Organograma, gente, é isso aqui. Ó. É eu delimitar graficamente como é que é distribuído os cargos, as funções da minha empresa. Aqui a gente tem a área de atuação, X, e a gente tem cada quadrinho desse aqui é um cargo, não é só porque está aqui nesse, que é só isso que é cargo, não. Isso aqui é um cargo, isso aqui é um cargo, isso aqui é um cargo, isso aqui é outro cargo, cargo e cargo. E aí nós temos, quanto maior o cargo, maior o grau de responsabilidade, certo? E maior a incidência, vamos dizer assim, de autoridade. Nós temos aqui os níveis hierárquicos, em que nós temos aqui, ó, de cima para baixo na leitura, aqui está o nível principal, seria o CEO, aqui o nível gerencial e aqui poderia ser o nível operacional, certo? E aí cada cargo desse, gente, ó, esse aqui, esse e esse, tem suas atribuições, certo? Esse daqui também. Então, e quanto mais elevado o cargo, maior a sua responsabilidade e maior ainda a sua autoridade também. Ok? Esse é só o posicionamento do cargo no organograma. Cada quadrinho desse aqui você pode entender como um cargo. Beleza? Seguindo. Desenho de cargos. Modelagem de trabalho, desenho de cargos ou job design. Envolve especificação do conteúdo de cada cargo, dos métodos de trabalho e das relações com os demais cargos. Então, o desenho do cargo é o desenhar, atribuir o que aquele cargo vai desempenhar, o que ele vai fazer, qual o perfil da pessoa que vai ocupar ele e etc. Desenhar o cargo significa definir 4 condições básicas. E aí vamos lá ver quais são essas condições. Primeiro, o conjunto de tarefas e atribuições que o ocupante deve desempenhar, ou seja, qual é o conteúdo do cargo que ele deve fazer, certo? Segundo, como as tarefas ou atribuições devem ser desempenhadas, quais são os métodos e processos de trabalho, ou seja, como ele vai fazer. Então, o primeiro é o que ele vai fazer, o segundo é como ele vai fazer. O terceiro, a quem o ocupante de cargo deve se reportar, responsabilidade, né? Isto é, quem é o seu superior imediato. Primeiro, então vamos lá. Primeiro, o que eu vou fazer. Segundo, como eu vou fazer. Terceiro, quem é o meu superior. Para quem eu faço, pode-se dizer assim. E o quarto, quem o ocupante do cargo deve supervisionar ou dirigir, né, autoridade, isto é, quem são seus subordinados ou pessoas que dele dependem para trabalhar. Ou seja, quem é meu subordinado, a quem eu mando, ok? A quem eu sou mandado, o 3 e o 4, a quem eu mando. O desenho do cargo define o grau de responsabilidade ou de liberdade concedida ao ocupante, certo? Se o cargo oferece compromisso pessoal com o negócio ou com o cliente, ou se o cargo amarra indivíduo a condições humilhantes ou regras burocráticas. Então, tá aí a importância do desenho do cargo, de atribuir funções, tarefas para aquele cargo. Lembrando que o cargo é uma coisa, o ocupante, a pessoa, o executor é outra. Então, ó, de acordo com o desenho do meu cargo, eu vou dizer se o cargo oferece compromisso pessoal com o negócio, né, se ele está centrado com as diretrizes, com os valores, com o compromisso, com a missão da empresa, ou com o cliente, né, ou se o cargo ele amarra o indivíduo a condições humilhantes ou regras burocráticas. Ou seja, via de regra, eu vou dizer, de acordo com o desenho do meu cargo, se ele se adequa mais aos meus conceitos dos velhos meios ou dos novos meios, ok? Seguindo, aqui agora nós vamos falar sobre os modelos de desenhos do cargo. E aí, quanto aos modelos, nós temos 2, o modelo clássico ou tradicional. Um modelo clássico, vamos falar nessa aula aqui sobre o modelo clássico, próxima aula a gente fala sobre o modelo tradicional, ok? Nessa aula nós não vamos ter exercício porque não é interessante eu desmembrar o assunto. Como todo, é bom a gente pegar o assunto, vamos dizer assim,
numa sequência e cobrar as atividades de fixação de uma vez só, ok? Então, nós vamos ficar por aqui. O slide ainda tem, esse material ainda tem alguns slides exemplificativos. Se vocês quiserem dar uma olhada, é bom. Mas na próxima aula a gente termina, fala sobre os dois modelos, sobre o clássico e tradicional, numa aula só, que fica muito mais interessante, e faz a atividade de fixação. Ok? A gente se vê na próxima aula. Obrigado a todos.